Compartilha o culto assim, fica tranquilo. Hoje não vamos passar do horário, não. Não vai passar do horário, não. A gente compartilha no momento do culto isso, porque infelizmente, sabe qual é o maior problema? Olha para cá, porque tem algo interessante de Deus aqui para você. O maior problema das pessoas é o seguinte: mas por que fulano pode e eu não posso? Você já observou isso? Ah, mas fulano fez, eu vou fazer. Fulano vai para o inferno, você quer ir? Fulano vai viver uma vida desgraçada, destruída, você vai copiar uma vida dessa? Já pensou, Jacanesa Neuza? Já pensou? Eu preciso entender, e eu vou falar mais uma vez essa frase linda, e guarda no teu coração, irmão, nunca esqueça disso, porque você sempre ouviu falar essa frase aqui no culto. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Vou repetir, porque tem mais gente. Eu creio que você é pentecostal, né, irmão? Somos uma igreja pentecostal. Você precisa saber quem você é em Deus, porque quem sabe quem é em Deus, irmão, entende o sacrifício da cruz. E é disso que eu quero falar um pouquinho, porque hoje eu não vou entrar para terminar a ministração sobre princípios de honra. Eu vou deixar para domingo que vem, vou ver, porque eu preciso da igreja cheia aqui para poder entender o que é honra e o que é honrar, a quem deve honrar e como honrar. É o que nós estamos falando. Mas abre para mim aqui, fazendo um favor, na versão revista corrigida, ARC, um texto que quase ninguém, hoje a coisa aqui conhece. João capítulo 3, versículo 16. Vamos compartilhar disso aqui um pouquinho, depois nós vamos para a Santa Ceia. O Espírito Santo de Deus faz assim, irmão Valdir. O Espírito Santo de Deus faz assim, sabe, irmão? Ele vai nos dando a direção, irmã Clarice. Olha o que diz a palavra de Deus, vamos lá. E lembrando a você, vou fazer uma pergunta aqui: quem não tem Bíblia? Você tem, você não trouxe porque você é vergonha. Não, irmão, vocês conhecem o pastor que tem. Você tem Bíblia, irmão? Porque larga em casa. Eu não estou falando com você, não. Falei com quem levantou a mão lá atrás. Falou assim: eu não tenho Bíblia. Eu sei que tem Bíblia. Tem, mas não trouxe. Onde está? Está em casa. Bíblia é para trazer para o culto. O crente anda com Bíblia, irmão. Tem vergonha de dizer que é cristão? É, mas vamos me ver na rua com a Bíblia. Fique esperto. Qualquer dia aqui eu vou pegar, vou fazer o seguinte: esse mês não abre telão. Nós vamos compartilhar a palavra com a Bíblia na mão dos crentes. Irmão, abre para mim lá no livro de Sofonias. Eu vou pegar de surpresa na hora do culto. Presta atenção. O pastor de vocês é meio doido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Próximo. Quem crer nele não é condenado, mas aqui pesa um pouquinho mais. Mas quem não crê não vai ser, já está condenado. Porque porquanto não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. 19. E a condenação para aquele que já está condenado por não crer em Jesus é qual? É essa: a luz veio ao mundo, e os homens, o ser humano, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Próximo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou reveladas. Próximo. Mas quem pratica a verdade não tem medo de vir para a luz? Quem está ouvindo, diga amém. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque essas obras são feitas em Deus. Vamos. Depois disso, o que Jesus fez?
Jesus, depois de todo esse ensinamento, foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Volta para mim o verso 16, porque eu quero aqui, antes de nós cearmos, ter uma breve reflexão. O texto que nós mais conhecemos como cristãos na Bíblia, quem sabe, Salmo 23, o Senhor não me passou, nada me faltará, deitar-me faz em vez do espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparadas uma mesa, blá, 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 amém. Ah não, pastor, mas eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, ó. Eu tenho uma Bíblia no canto da cama e aberta no Salmo 91. O que diz o Salmo 91, irmão? Esse mesmo que você não sabe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Qual o próximo versículo? Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás, porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal vai te suceder. A gente se apega a situações, a gente se apega a versículos e bases, e tem momento, obrigado, quando casar e depois do casamento, a Bia é sua. A gente pega, Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Gente, é muito bom conhecer, a questão é viver. O peso não é apenas conhecer, irmão. Tem ateu que conhece mais a Bíblia do que certos crentes. Tem satanista que conhece mais a Bíblia do que certos crentes. Tem ímpios que conhecem mais a palavra de Gênesis e Apocalipse do que certos crentes. A questão não é conhecer, a questão é o que você faz com aquilo que você aprende, com aquilo que você obtém o conhecimento. Porque entenda o princípio do que Salomão disse: é sábio aquele que pega, Fagner, o conhecimento e põe em prática. Isso é sabedoria. Sabedoria é você não ficar apenas na prática dizendo: eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já conheço. Eu estou 30 anos dentro da igreja, eu já sei. Irmão, tempo dentro de uma igreja não voga em nada. Não voga em nada. Porque aqui eu quero quebrar um paradigma para muitos, que tem pessoas que talvez elas não moram dentro de uma igreja como muitos, mas elas têm muito mais temor de Deus do que aqueles que muitas vezes estão dentro. Porque o que é o temor ao Senhor? Porque Salomão disse isso: o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser alguém sábio? Comece temendo a Deus. Comece respeitando a Deus. Comece respeitando as coisas de Deus. Comece tendo temor pelas coisas de Deus. Irmãos, guarda uma coisa na sua mente, no seu coração e na sua alma: nós não estamos aqui nessa manhã apenas porque é o primeiro domingo do mês e eu tenho que vir para o culto para tomar ceia. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com Deus. Você não tem que ser uma pessoa que bata ponto. Você não tem que ser alguém que não entenda o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que nós estamos lendo esse texto. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, irmão, uma tal maneira. Qualquer dia eu vou ministrar sobre essa tal maneira. Não vai ser hoje, que não dá tempo. Mas Deus te amou de uma tal maneira que Ele deu. Você vê que o princípio para ser abençoado é... E aqui deixa eu falar para você, porque tem gente que já buga, né? Ponto, vai voltar no dinheiro. Fala para quem está do teu lado: quer ser respeitado, irmão?
Observa aqui o pastor. Quer ser respeitado? Não, mas fala com a boquinha também, vai, diga. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser amado? Ninguém me ama, ninguém me quer, sou rejeitado. Fala mal de todo mundo, não quer estar perto de ninguém, não se aproxima de ninguém. Quer ser amado? Ame. Quer ser abençoado? Seja alguém que entenda que quanto mais você pratica o princípio de ser bênção, mais o céu se revela para você, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus te amou de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho, filho primogênito, unigênito, o único. Agora, quantos aqui sabem que foram comprados pelo preço de sangue, que foi o sangue de Jesus? Levante sua mão e diga glória a Deus. Ah, pastor, eu sei que eu fui comprado, eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que um preço foi pago, eu sei que sim, houve um preço para remissão. Vem cá, agora o versículo 17, põe o 17 para mim, filho. Isso, diz o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. E o mundo que se refere no texto não é esse mundo aí, irmão, que quer alimentar sua carne aí fora, não. O mundo que se refere de João 16 ao versículo 19 ou foi 20 que nós lemos, é um mundo pessoas. Existem 3 tipos de mundo na Bíblia. Diga comigo, 3 tipos de mundo na Bíblia. Diga comigo, mundo, pessoas. Diga mundo, coisas do mundo, coisas lá fora, pecado, as coisas que alimentam a tua carne. Diga comigo, terceiro, mundo, o que Ele criou, as galáxias, as órbitas, esse mundo. Agora entenda uma coisa: o mundo que se refere aqui são vidas, são pessoas. Deus não enviou seu Filho Jesus para morrer e pagar um preço numa cruz para condenar o mundo. E aqui eu precisava ter mais tempo, porque se Jesus veio ao mundo porque o seu Pai o deu para nos salvar, e aqui é um outro ponto que já vou falar. Por que Ele veio? Deus deu seu Filho Jesus para não para condenar o mundo. Mas o que nós, chamados crentes lindos de Jesus, fazemos muitas vezes com os outros? Se o Filho de Deus não condena, nós somos os primeiros a julgar. Nós somos o primeiro a apontar o dedo. Nós somos o primeiro a dizer: você está errado. Agora, a gente se esquece de olhar para nós. Jesus veio não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Não é isso que está o texto? Mas para que o mundo fosse não condenado, mas a minha pergunta é: salvo do quê? Porque se você não entender o porquê que Jesus veio para salvar, você não reconheceu, até está dentro de uma igreja até hoje, não entendeu qual foi o plano de salvação para a tua vida, o projeto de salvação, o plano da graça, o plano da graça salvífica. Você não entendeu. Porque se Deus olha para nós, nos vê numa vida desgraçada, destruída, e Ele envia seu Filho Jesus ao nosso resgate, não para nos condenar, mas para que fôssemos salvos. Salvos do que, irmãos? Fala para quem está do teu lado: Jesus quer te salvar, primeiro, de você mesmo. Irmão, teu maior inimigo é você. Por favor, abra os ouvidos. Jesus vem em resgate da sua vida, da sua alma, para te salvar de você mesmo. Porque o nosso maior problema é sempre querer que Deus nos entenda, que as pessoas nos entendam, que todo mundo veja a minha fragilidade, olhe para mim, e é o seguinte: eu sou isso e tem que ser isso. Sentimento de vitimismo
E não é isso, o propósito do Evangelho não é isso, o propósito da cruz não foi esse. Jesus veio em resgate para nos salvar do quê? De nós mesmos, porque nós somos os nossos próprios inimigos. Quando eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Fala para quem está do teu lado. Você quer ver? A começar por mim. Isso aqui, irmão, entenda que aqui, ó, a começar do altar até o último da porta, não tem um perfeito aqui. Todo mundo tem defeito e todo mundo precisa mudar. Quem está comigo, diga amém. Tem alguém aqui que não precisa mudar? Levanta a mão. Por favor, se levante, abra a porta e vá embora, porque você está no lugar errado. Aqui é lugar de pessoas imperfeitas que precisam de mudança, mas que querem mudar, porque entendem o sacrifício da cruz. Entende que Jesus não morreu numa cruz em vão, que houve um plano de salvação. E quando eu digo que salvar do quê? De quem? Salvar de nós mesmos, porque nós não somos fáceis. Fala para quem está do teu lado. Isso não é fácil não, irmão. Ei, irmãzinha, isso não é fácil não, né, irmão? Fala para o irmão aí, irmão, é complicado, irmão. Ei, irmão, tem hora que é complicado, irmão. Você tem que entender que está para melhorar, irmão. Você tem que entender que você está aqui não é só por aquilo que você precisa materialmente. Eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso... Ah, não, porque Deus tem que fazer outra... Não. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: eu preciso entender o sacrifício da cruz, porque eu tenho que morrer para mim e eu tenho que viver para Deus. Diga comigo, eu tenho que morrer para mim, viver para Deus. Vamos lá, morrer para mim, viver para Deus. Ah, tá baixinho. Morrer para mim, viver para Deus. E o que significa morrer para você e viver para Deus? É parar de cometer os mesmos pecados, é parar de viver a mesma vida, é parar de fazer as mesmas coisas, é parar de achar que todo mundo tem que te entender e você ainda não entendeu a mensagem da cruz. É como a gente chegar aqui e cantar assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Olha, tem uns irmãos dinossauros que nem eu. Levarei, eu também, levarei, eu também, levarei, eu vou levar minha cruz, a cruz é minha. Olha, irmão, pega a minha cruz, carrega aí, enquanto eu vou aqui tomando uma água de coco e vou do teu lado caminhando. Irmão, cada um tem sua cruz, cada um tem sua vida, cada um tem seus desafios, cada um tem os seus problemas, mas o que é o coletivo, o que é a igreja, o que é o congregar? Abre para mim Hebreus 10:25, o que é congregar, irmão? É outra coisa que, se você não entender, você nunca vai valorizar um culto nessa casa. É uma coisa que você não entender, você não vai entender o que Deus faz aqui na quinta, o que Deus faz aqui na terça da oração, o que Deus faz no domingo, o que Deus faz nas atividades, o que Deus está fazendo nos ministérios da igreja. Precisa ler? Não deixando a nossa congregação. Tem uma versão que diz: não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Assim, irmão, longe de mim. Escolhe alguém perto de você e fala assim: não é para você não, né, irmão? Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Não deixe de congregar como o costume de alguns. Tem alguns que ainda não entenderam o valor de um culto a Deus. Não entenderam que durante esse tempo aqui, enquanto a tua cabeça está desse tamanho, porque amanhã é segunda e tem coisa para resolver, enquanto você adora a Deus aqui, Deus está trabalhando por você, abrindo porta, resolvendo situações. Deus está fazendo. Se você prioriza a Deus, Deus faz. Se você quer fazer sozinho, Deus não pode fazer. Não deixando a sua congregação, não deixando congregar é ajuntamento de pessoas. É isso aqui, irmão. Não deixando a sua, como é o costume de alguns, mas antes
admoestando-nos. A gente precisa admoestar um ao outro, orar um pelo outro, aconselhar um ao outro, incentivar um ao outro, dar força um para o outro. Irmão, por que você não vê, querido? Você é importante, vamos cultuar, vamos orar, vamos... Ah, pastor, está difícil. Irmão, está difícil para todo mundo, não é só para você, mas eu estou aqui para te emprestar o ombro, para te emprestar o joelho, e nós vamos orar, e Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai fazer, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando você vê que vai se aproximando daquele dia. Irmão, Jesus está voltando e tem gente brincando. Jesus está voltando e tem pessoas que não oram mais como orava, e outras que nem oravam e já não oram mesmo. Tem outras que não estão preocupadas em ler a palavra, em meditar na palavra. Tem outras que não estão preocupadas em interessar, em dar a sua vida, em fazer alguma coisa em prol do reino. Você quer saber se você realmente prioriza as coisas de Deus? Olha para tudo que você faz em prol do reino, da obra de Deus, e começa a olhar para a tua própria vida secular. Ah, mas o irmão tem que entender, o pastor tem que entender, eu sou atarefado, eu tenho minhas coisas. Aí no dia que o sapato apertar, a botina espirrar, a meia furar, e o médico falar vai ter que arrancar até o pé, separa tudo que tem para fazer, para falar: não, meu Senhor, agora você veio. Eu já preguei aqui na igreja que o próprio Jesus, ele sentiu a ingratidão. Jesus, não estou falando de qualquer um não, estou falando do Todo-Poderoso, estou falando de Jesus. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? E a Bíblia diz que esse que voltou ainda era samaritano, era aqueles que era rejeitado, era de Samaria. Não, os samaritanos não conversavam com os judeus. E um cara que não era da mesma nação, não era do mesmo povo, voltou agradecendo a Jesus. Sabe o que Jesus disse? Não foram 10 que eu curei? Não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Olha para o texto e vê se tem resposta. Sabe por que não tem resposta, irmão? Porque não há justificativa. Não tem como justificar, Fagner. Você pode justificar para mim, eu posso justificar para você, você pode justificar para sua esposa justifica para o Antônio justifica para a pastora justifica para o outro. Eu posso inventar a desculpa que for, mas os céus me conhecem. Deus me conhece, sabe o que faço, o que devo te fazer, onde fui, onde entrei, de onde saí, quais são as minhas obras, qual é o meu testemunho. E é tão triste você ver hoje a igreja do presente século. Irmãos, nunca se estourou, e eu não preciso falar aqui para quem vive na internet aí, nunca se estourou tanto escândalo, tanta besteira. Eu falei para um pastor essa semana na cidade, eu falei assim: desculpa a minha sinceridade, mas tem hora que eu tenho vergonha de falar com o seu cliente. Eu só não tenho vergonha porque eu sei quem eu sou em Deus, e que as pessoas, quando olham para mim, elas têm visto Cristo. Eu procuro fazer isso, morrer para mim mesmo e viver para Deus. E às vezes o velho Josimar quer ressuscitar, e todo dia você tem que matar a sua velha criatura. Todo dia um leão meio-dia, um urso de noite. Todo dia, Sérgio, tem os desafios. Todo dia, irmão Roberlê, é todo dia. É assim, não é, meu irmão? Todo dia nós somos desafiados a ser pessoas melhores. A pergunta é: nós temos passado no teste a cada dia, ou nós temos deixado a desejar ver? Porque enquanto tem o céu dizendo para mim assim: vai, faz, estou aqui, vamos, tem o inferno dizendo também: faz não vai adiantar, para, desanima, fica, faz o seguinte, não precisa fazer muita coisa não, só fica do jeito que você está. Salvar de quem? Salvar de nós mesmos. O sacrifício na cruz foi nos salvar de nós mesmos.
nos salvar do mundo de pecado lá fora, nos salvar da iniquidade, do pecado, da concupiscência, nos salvar de tudo aquilo que quer o que fazer, sabe o que? Nos distanciar da graça. Querido, nós somos inteligentes. A inteligência já foi dada de fábrica quando nós nascemos. O ser humano já recebeu esse presente chamado inteligência para o raciocínio. Quando eu raciocino e falo, não, peraí, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, mas se eu faço, alguém me ajuda aí numa referência, que agora eu estou dentro do livro, mas é no livro de Tiago, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Alguém me ajuda aí no texto aí. Se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, pastor, a carne está terrível. Pois é, então mata essa carne, irmão. É sacrifício. É sacrifício. É sacrifício. Eu ouvi um pastor, obreira Lúcia, falando um dia, aqui, Tiago 4,17, quem quiser anotar: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Anota aí para depois você se alimentar na sua casa melhor com essa referência, para você ler não apenas esse versículo, mas ler o contexto, ler o texto inteiro, para ver o que Tiago está falando, de mortificar a sua própria carne. Os obreiros que vão me ajudar a servir a Santa Ceia, pode vir aqui me ajudar, por favor, enquanto eu termino só essa reflexão. Volta para mim em João 3:17. Eu quero terminar essa reflexão dizendo para você o seguinte: todo mundo já viu essa história, mas eu preciso falar. Logicamente que é uma conjectura, é só uma exemplificação, mas Diácono Marcos disse que havia um muro, e tinha uma pessoa, isso, pode vir aqui à frente os obreiros que vão ministrar, pode ficar aqui, nós já vamos. Tinha um muro, diga comigo muro, diga comigo, tinha uma pessoa em cima do muro. Diga comigo, de um lado, Deus e os anjos. Diga comigo, do outro lado, o diabo e os demônios. E conta-se a história que, logicamente, é uma crônica, que o rapaz que estava em cima do muro, ele observou uma coisa, porque Deus e os anjos lhe falavam: desce, vem, desce, sai daí. Vem para o nosso lado, vem cá, desce. Já pensou, desce. E ele observou que do lado que estava o diabo e os demônios, era como se não estivesse vendo ninguém. É como se não tivesse ninguém ali. E ele ficou encrencado com aquilo. Ele falou: o que está acontecendo? Espera aí, eu vou tirar essa dúvida aqui, porque já pensou? Vem, aqui agora, vem, desce. Deus e os anjos, do outro lado, capetaiada, tudo quieto. Eu falei assim: ô diabo, deixa eu perguntar um negócio para você. Por que Deus e os anjos estão como se fossem desesperados, falando: vem, desce, sai daí? E vocês estão aí desse lado, vocês estão me vendo aqui, não está esboçando nenhuma reação para eu descer do muro? O diabo olhou para aquele rapaz em cima do muro, deu uma risada, deu uma gargalhada e disse assim: não, fica tranquilo. Por que eu vou me esforçar para alguma coisa? Você está em cima do muro. Quem já está em cima do muro já está do nosso lado. Isso é pesado, irmão. Que lado que você está? Pois não, Diácono Marcos. Acabou o culto, você me passa de volta. Em cima do muro é indecisão. É uma indecisão para a pessoa, mas ao mesmo tempo é a decisão de não decidir aquilo que era necessário ser decidido.
Tem uma frase de efeito que eu estava vendo esses dias, irmão, interessante. Tenha tempo para o dono do tempo, enquanto não acabe o seu tempo. Irmão, ninguém é imortal aqui não, irmão. Dá meu celular para mim aí. Porque, irmão, no celular de crente tem que ter essas coisas boas. Ah, tá aqui? Obrigado. Celular de crente tem que ter essas coisas boas, irmão. Não tem esse negócio de vai embaixo, desce em cima. Não, tem que ter coisa de cristão, né? Deixa eu ver se eu acho essa referência, porque eu achei tão interessante, eu tinha salvo. Se eu não achar aqui, depois eu mando no grupo da igreja lá. Quem está no grupo da igreja, diga amém. E por que você não dá um joinha lá quando manda mensagem? Agora no grupo do Fuxico Gospel está todo mundo, né? Vocês fiquem espertos. A gente manda umas mensagens lá, eu vejo que a turma... Escute o que eu quero dizer para você. Tem duas frases que eu guardei essa semana, a outra eu quero ver se eu acho, mas eu parei por uma aqui que é interessante. Se você não consegue servir, olha para cá. Se você não consegue servir com paixão num lugar pequeno, por que Deus te promoveria para um lugar maior? É pesado, né? Se eu não sei servir a Deus com vontade, com desejo, vou fazer, vou pegar, vou ser fiel, vou ser um cara... Não, peraí, não. Eu vou vencer o pecado, Não. Se eu não consigo servir a Deus num lugar pequeno, como é que eu vou chegar em lugares altos, Sérgio? Como que eu vou chegar no lugar onde Deus quer que eu chegue? Sabe uma das coisas que eu pego pesado em casa? E estou continuando a pegar pesado porque ainda não ajustou, mas vai ajustar em nome de Jesus. É aquilo que eu acho que todo pai e toda mãe muitas vezes sofre em casa. O quarto dos filhos. Quando eu falo assim, irmão, o João Vitor está de boa, o Lorenzo. Não, aqui, irmão, a gente é papo reto. Aqui não tem família margarina, não. Que a minha família é o seguinte: minha família. Para com isso aí. Toda família tem defeito, tem problema, tem situação. Então para com esse negócio. A família do pastor também tem. Você quer ver onde o teu filho quer chegar? Entra no quarto dele. Quer ver onde a tua filha quer chegar? Entra dentro do quarto dela. Você é caçola para todo lado, cueca jogada, meia para todo lado, cama desarrumada, bagunça e baderna. Deus vai te colocar em lugares altos, irmão? Ô jovem, eles podem. Eu vou ser um cara próspero. Você entra no quarto do cara, a cama dá de bunda cabeça. Os quatro tá troncho. As roupas tá jogadas pro chão. Sem contar que o tênis parece que mataram 30 gambá dentro. O que eu quero falar para você, irmão? Quem não se organiza em um ambiente pequeno nunca vai chegar em ambientes grandes. Você já pensou, irmão Roberto? Você está trabalhando, você tem sua equipe. Você é o camarada que tem que juntar as ferramentas, guardar as ferramentas, organizar tudo, porque na sua equipe você tem camarada que não sabe onde está a ferramenta, que não guarda a ferramenta, caixa de ferramenta de guardar. Já pensou, Sérgio, você está trabalhando? Ô filho, traz a pá. Que pá? A pá para eu dar na sua cabeça? Porque não é possível. Eu preciso entender que, irmãos, organização é tudo. E pastor, o que isso tem a ver? Se eu não entendo o princípio da morte de Jesus por mim para ser uma pessoa melhor, eu ainda não entendi o que é evangelho. Porque Jesus veio, irmão Valdir, para organizar a nossa vida. Eu vou falar fica em pé para você poder entender isso. Jesus veio, sabe para quê? Para organizar, Fagner, na nossa vida. Tem coisa na minha e na sua que tem que ser organizada hoje, não tem? Mas lá atrás estava bem bagunçado, não estava? O que foi que o Senhor fez? Deus foi fazendo. Mas por que Deus foi fazendo, Fagner? Porque você foi abrindo o seu coração e falando: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida.
Eu não quero mais isso para mim. Queridos, por favor, eu tô até estranhando que eu estou falando assim, calminho. Vocês sabem, conhecem, sabem como é que o pastor prega? Mas por que eu estou falando isso para vocês? É manhã que Deus nos chama a reconhecer o sacrifício da cruz. É manhã que Deus nos chama, porque nós vamos cear. Você que é batizado nas águas, você que está em comunhão com a sua igreja, seu pastor, com a sua família, com seu marido, com seus filhos, entenda, quando nós comermos do corpo e bebermos do sangue, significa dizer que eu entendo que eu não estou aqui nessa manhã porque é domingo de Santa Ceia. Eu não estou aqui nessa manhã porque se eu não viesse hoje na ceia, pode ter certeza, a primeira mensagem que eu ia ver depois era do pastor: por que você não veio? Não, eu não preciso disso, irmão, porque eu sei que o meu compromisso é com Jesus. Se eu não entender esse princípio, tudo é vago, tudo é sem lógica. Não há lógica alguma, irmão, de você levantar cedo da sua casa e vir para a igreja hoje de manhã sem saber o que você vem fazer. Eu estou indo porque Ele me amou primeiro. Eu estou indo porque quem era eu? Eu estou indo porque o que eu tinha, quem eu era, hoje quem eu sou. Preciso melhorar muito ainda, mas olha quem eu sou hoje, quem eu era antes. Queridos, isso é porque o amor de Deus foi de uma tal maneira por você, que Ele deu Jesus para mim e para você. Ele nos deu Jesus. Às vezes eu desço aqui, os meninos nem veem, meus filhos não veem, o pastor não vê. Eu entro aqui na igreja e falo: Deus. Às vezes o chamado é tão, ele é honroso, não é peso. Mas eu preciso entender uma coisa, que a quem muito é dado, Amanda, muito será cobrado, e quem não está disposto a ser cobrado não pode estar na posição que está. Quem trabalha aqui, você faz o que quer naquela empresa? Ou você caminha debaixo de um direcionamento daqueles que Deus colocou para ser o seu patrão, para ser o seu chefe, o seu líder? Eu conheço pessoas que começaram, irmão Cícero, nos serviços gerais, que é um trabalho honroso: varrer, passar um pano, limpar, lavar um banheiro, catar um lixo, e que hoje são donos de grandes empresas. Por que chegaram em lugares altos? Por que chegaram em lugares que outros não chegaram? Porque nós estamos cansados de ensinar e falar: honre a Deus, ame a Deus mais do que qualquer coisa, porque quem ama a Deus mais do que qualquer coisa e mais do que a si mesmo, quem vai preparar o caminho para você é Ele. Pastor, mas é tão, esse caminho está tão... Irmão, irmã, amado, amada, igreja do Senhor, meus queridos, não há nada impossível para Deus. Feche os seus olhos por um instante. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso amado Jesus. Não há nada impossível, não há nada que Ele não possa fazer na vida daqueles que dizem: eu quero, eu me lanço aos pés da cruz, eu me coloco diante do Senhor, porque eu entendi o sacrifício pascual, o sacrifício da cruz. Eu entendi, a morte do meu Jesus não foi em vão. Eu vou melhorar, eu vou se tornar mais forte, eu vou sacrificar e matar minha carne, eu vou matar os meus desejos, eu vou ser alguém que as pessoas olham para mim nessa cidade e dizem: lá vai um jovem de Deus, uma jovem de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai ele, lá vai ela. Eu preciso ser reconhecido por alguém que entendeu o sacrifício da cruz.
Pai, eu quero nessa manhã, Senhor, antes de cearmos, consagrar esses elementos e pedir ao Senhor que quando nós formos participar agora, que se tiver alguém doente aqui, seja curado em nome de Jesus. Eu quero declarar, meu Deus, que quando comerem do teu corpo que foi rasgado para nós termos saúde física e sim também espiritual, que o Senhor venha ajustar do alto da cabeça para a planta dos pés aquilo que é necessário e preciso na vida do teu filho e da tua filha. Eu quero declarar que quando eles beberem do cálice do Senhor, simbolizando o teu sangue, no nome de Jesus, o teu sangue, como cantamos aqui nessa manhã, que nos lava do pecado, que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus é o teu sangue. Quando bebermos nessa simbologia, que em nome de Jesus a nossa vida espiritual seja fortalecida e que nós possamos ter força e graça para permanecermos firmes, entendendo, meu Deus, que o mundo jaz do maligno, mas é no Senhor que nós vamos vencer a nossa carne, o mundo, o pecado, o diabo, Satanás e seus demônios. Nós venceremos, porque nós já entendemos que existe um que é maior do que todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, seja exaltado o teu nome hoje e sempre. Pode passar, meus queridos, entregando. Enquanto isso, pegue na sua mão, pegue com todo amor, carinho e respeito. Queridos, quando você pegar na sua mão, entenda uma coisa: você não está pegando um simples pedaço de pão, ou você não está pegando um simples cálice de suco de uva, suco da vide. Você não está mastigando um pedaço do corpo de Jesus, você não está mastigando, você está bebendo sangue, você não é vampiro. É simbologia, símbolo. Nós estamos, de uma forma simbólica, entendendo que a carne de Jesus foi rasgada e o sangue foi derramado, não para que eu permanecesse como eu sou, mas para que eu fosse alguém melhor. Então pegue com todo temor, com todo tremor na sua vida. Esta manhã é uma manhã especial. Quero dizer a você, quero dizer a todos que estão sendo abençoados através da transmissão pelo YouTube: Jesus morreu por vocês, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Faça valer na sua vida o sacrifício de Cristo. Pegue na sua mão com todo respeito, com todo amor. Pegue e diga: Senhor, eu sei que esse mês de fevereiro, que encerrou ontem, foi um mês de muitos desafios. Mas diga para Deus: nós estamos no primeiro dia do mês. Hoje é o primeiro dia do mês de março, e nós queremos consagrar ao nosso Deus, nós queremos louvar ao Senhor, e bendizer e dizer que o mês de março, Reginaldo, será um mês que, em nome de Jesus, fevereiro foi difícil, pode ter sido difícil, mas o mês de março nós vamos escolher e vamos conquistar bênçãos dos altos céus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa saúde, para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, para os nossos sentimentos. Deus vai fazer. Quantos creem, diga glória a Deus. E eu acredito dessa forma, irmão, porque é para isso que nós temos orado, é para isso que nós temos buscado ao Senhor, é para isso que nós estamos aqui declarando sobre a sua vida. Pode aqui mesmo, está com plastiquinho? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vai adorando a Deus nesse momento, querido. Não fica desapercebido, não. Vai dizendo glória a Deus, vai dizendo: Senhor, obrigado. Oh meu Deus, quantas coisas passei durante esse mês, mas eu estou aqui, Senhor, nessa manhã. O Senhor me concedeu vitória, o Senhor me concedeu a graça de poder sair da minha casa com a minha família e estar aqui na tua santa presença para te glorificar, para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu santo nome. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, por favor, pastora, um obreiro, alguém leva para as crianças lá.
Faz favor. Deixa os obreiros aqui comigo mesmo. Alguém, um obreiro que não está escalado, irmão, porque obreiro aqui todo mundo serve, né? Pega aí, Deus obreiros para mim aí. Cadê os obreiros aí? Vem cá, vem Marcinha, vem cá, mulher de Deus, vem cá. Pode pôr aqui na mesa aqui. Isso, vem cá. Glória a Deus. E a pastora, vão lá, serve as nossas crianças. Pastor, mas as crianças não são batizadas. Pois é, irmão. Elas são melhores do que nós. Nós estamos lutando e procurando ser melhor para entrar em um reino que a Bíblia diz que já são delas. Lá vai Pedro, não, chegando mãe com criança, para as crianças irem a Jesus. Lá vai Pedro, não, mestre, não. Jesus vai para Pedro, deixa vir as minhas crianças, porque delas já é o reino dos céus. Deixa elas vir, porque quem não se tornar como uma criança não pode entrar. Ah, irmão, o tempo é uma benção, né? E por que uma criança? Por causa da pureza, por causa da inocência. Eu vou falar baixinho para você ouvir. Criança não guarda rancor. Criança não guarda ressentimento. Criança, ela pode até pensar alguma coisinha na hora, ficar brava e sair sapateando. Quando você vê, está abraçada na perna do pai. Porque ela entende que o melhor lugar é no colo do pai. Por isso que você tem que ser como uma criança, eu tenho que ser como uma criança. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. E aqui as pessoas não entendem, porque ter vida eterna é saber para onde você vai depois que você descer a sepultura. Ah, pastor, mas eu sou novo. Os novos estão morrendo mais que os velhos. Cuidado quem diz aí, ó, eu sou o bicho da... Quem sabe essa pode ser a última Santa Ceia para você. E não se benze não, viu? Pode ser a minha última Santa Ceia. Oh meu Deus, pastor fez aniversário ontem, morreu com 46 anos, tadinho, tão novo. Ai, irmão, eu vou estar bem, porque eu sei para onde eu vou. Vida eterna é vida após a morte, porque para o cristão não acaba, começa. Quem está entendendo? Para o cristão, a morte não é o fim, é apenas o começo de uma eternidade com Cristo. Então erga agora o corpo do Senhor. Diga comigo assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Coma do corpo do Senhor Jesus todos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Nós não merecíamos, não éramos para estar aqui, mas nós estamos por causa do resgate através de Jesus.
obrigado por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, Senhor. O Senhor sabe o quanto temos orado pelos teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Gratidão, 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 Espírito Santo, gratidão. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, toma o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em minha memória. Quando você beber, beba em memória do Senhor, lembrando que o sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse ter uma vida abençoada, para que você pudesse ser outra pessoa. Beba do sangue do Senhor. Os obreiros vão passar. Se puder, entregue o cálice e dobre o seu joelho. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós enaltecemos o teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nesta manhã a tua palavra se cumpre, quando ela diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu não me batizo para crer, mas eu creio para me batizar. E quando eu creio, é porque eu creio e acredito no Filho de Deus, que entregou sua vida por mim e pelo meu resgate. Que esse mês de março, Senhor, seja um mês de bênção e vitória, porque esse ano 2026 é o ano da presença. E nós temos declarado que neste ano que estamos, ó Pai, entrando e já adentramos o terceiro mês desse ano, o Senhor continuará nos fortalecendo, nos abençoando, nos levantando em vitória, nos ajudando a vencer os desafios. Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa carne, a nossa vontade, que possamos buscar mais a Tua presença, estar mais na Tua presença, diante do Senhor, entendendo qual o propósito a qual fomos chamados a esta casa. Abençoa cada família, e que em nome de Jesus o mês de março seja um mês de colheita, seja um mês de prosperidade, seja um mês de saúde, seja um mês de portas abertas, seja um mês de salvação, seja um mês de libertação, seja um mês de transformação, seja um mês de coisas boas, seja um mês de novidades, seja um mês de mimos e presentes dos céus. Seja um mês que o Senhor se revele de uma forma intensa, porque, Senhor, o que queremos nesta casa é entender que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se coloque de pé. Nós já vamos para a nossa casa. Mas eu quero, antes de ir para casa, vem cá, João Vitor. Eu quero fazer um agradecimento a Deus. João Vitor, você mesmo. É porque tem dois João Vitor. Não, pode até deixar aqui, depois a gente tira. Vem cá. Irmãos, olha para cá, que não vai ser 5 minutos não. É rápido que nós vamos orar para nós ir para casa. Hoje, a palavra que eu quero dizer diante da igreja é gratidão. Por que gratidão, irmãos? Porque Deus, Ele tem nos dado a bênção da vida. Você está bonito, negão. Hoje é especial para mim.
Deus tem nos dado a oportunidade. Quarta-feira, e o meu choro é de gratidão, viu, irmão? Não é porque eu estou ficando mais velho, não. Velho é o cão, né? Então ficando mais experiente. Mas a minha alegria é o seguinte: 18 anos. Passamos por situação, né, minha filha? Mas Deus nos deu vitória. Chegou um momento na minha vida que, com 5 costelas quebradas, mão quebrada, joelho com pino, todo arrebentado, dizendo para Deus: Deus, como que eu recomeço? Com uma criança dentro de casa de 1 ano e 7 meses. E Deus foi meu sustento. Deus foi meu esteio. Deus sempre foi a minha base. Do jeito doido que você já me conhece. Mas uma coisa que eu nunca perdi foi o temor ao meu Deus. Existe a fase dos porquês. Mas até um dia eu ouvi Deus falar comigo e falar que havia um propósito em tudo. Nós não queremos aceitar propósito na morte de ninguém, mas havia um propósito de Deus estabelecido para a vida do João Vitor. João Vitor tem um chamado específico, mas eu estou falando isso diante da igreja, não é porque é meu filho. Durante esses 8 anos você já viu homens de Deus, mulheres de Deus passando aqui, entregando algo para a vida dele, dizendo daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu sempre digo para ele que a quem muito é dado, muito é cobrado. Às vezes como pastor e pai, e não só pai, mas também pastor, eu cobro muito dele. Tá aqui, a pastora sabe disso. Até do Lourenço, eu tenho esse meu jeito e eu preciso. Mas sabe por que a gente faz isso, irmão Valdir? É porque a gente ama e sabe o que Deus tem para a vida deles. O João Vitor não é meu. O João Vitor é de Deus. O Lourenço é de Deus. Minha casa é de Deus. Eu sou de Deus. E quarta-feira ele fez 18 anos. Eu falei para ele: pode tirar essa ideia da cabeça que quando faz 18 anos, eu tenho 18 anos, eu virei homem. Eu falei: com 18 anos a borrachada é melhor. Mas eu quero, diante da igreja, meu filho, te honrar. Porque o Pai sempre cobra muito de você. Mas é porque uma coisa eu aprendi. Às vezes pegando pesado em certos momentos com palavras, você sabe disso. Mas é porque eu sei onde Deus quer te levar. Eu sei que você vai voar mais alto que eu. Você vai chegar, em nome de Jesus eu profetizo, a lugares que eu não cheguei. Deus é generoso comigo, e Deus tem sido misericordioso comigo, mas Deus vai fazer muito mais na sua vida, porque Ele conhece teu coração. Não é porque é meu filho, mas você é simples, e é nessa simplicidade e humildade que Deus quer usar. Então eu quero, como pai, como sacerdote da casa, como líder espiritual, eu quero abençoar a tua vida. Vem cá, pastor, lá dentro. Nós queremos liberar uma palavra sobre a tua vida e declarar que em nome de Jesus, tudo aquilo que porventura nós liberamos contra a tua vida, que não foi projeto de Deus, está sendo cancelado nessa manhã em nome de Jesus. E nós estamos declarando que se porventura em algum momento foi lançada alguma palavra negativa ou contrária, nós estamos declarando que toda palavra contrária de maldição seja transformada em bênção, vitória, prosperidade, crescimento, honra de Deus para a sua vida. Eu declaro que em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso que conhece o teu coração, Ele é que vai te levar, segurando na tua mão direita,
onde você deve chegar, mas nunca, nunca se aparte da sua vida a presença de Deus. Nunca abandone a sua fé. Nunca deixe de servir a Deus com alegria. Nunca deixe de apresentar a Deus adoração, seja no instrumento ou em tudo que você fizer. Faça para Deus o melhor e com excelência, conforme as tuas forças, diz a palavra, porque Deus tem um propósito estabelecido para a sua vida, e Deus vai me dar graça e vida para eu ver isso. Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar vida, para os meus olhos contemplar e ver o que Ele vai fazer na vida do meu milagre, na sua vida, meu filho, em nome de Jesus. Porque a sua vitória, a sua alegria é minha, da sua mãe e a do Lourenço, e com certeza a alegria e vitória desta igreja. Nós como igreja concordamos isso e liberamos sobre a tua vida esta bênção. A alegria é para nós, mas a honra e a glória é para o Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém, meu filho? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe. Vem cá, Diácono Marcos, vem aqui pertinho da gente. O que eu quero pedir, irmãos, é que vocês orem por nós. Às vezes eu brinco com ele, eu falo assim: caramba, né? Podia ter esperado. Olha lá, eita. Com Deus ao seu lado, seja muito feliz, que a vida lhe seja. Viva Jesus! Vem cá, Diácono Marcos, pega o microfone, ora por nossa vida, pela igreja. Cadê o microfone? Está aí, pastora? Microfone. Pega aí, passa para o Diácono Marcos, em nome de Jesus. Que momento especial. É o momento do José. É o Israel para o José, irmãos. Nada melhor do que o pai, a mãe, colocar a mão e liberar uma bênção. Toma posse. Você só não voa se você não quiser, meu amado. Porque a Bíblia é clara, a Bíblia é objetiva. E é tão tremendo que estão diante da mesa. A mesa, pastor, ela revela algumas coisas. José, ele revelou o sonho. Quando ele revelou o sonho, Deus colocou ele na cadeira do faraó. Diante da mesa, Davi foi honrado. Samuel falou assim: ninguém senta. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não for honrado aqui. Diante da mesa revela adoração. Jesus está diante da mesa, a mulher chega e se joga ao pé dele e fala, começa a adorar e paga o preço maior, que é o preço da adoração. Mas diante da mesa revela caráter também, porque Jesus está diante da mesa com os discípulos e ele fala: alguém aqui vai me trair. Revela amor, irmão. Ele coloca o bocado molhado na boca de Judas. Ei, presta atenção aqui. Você precisa aprender isso com o seu filho. E filho, você precisa aprender isso com o seu pai. Eu quero tomar esse momento aqui. Vamos tomar esse momento aqui. Vamos dar, como é que o senhor fala, pastor? Colocar as carroças para continuar andando. Vamos comemorar o pastor também. Ele fez aniversário sexta-feira. Nós queremos honrar a sua vida também, pastor. Né? Me procuraram, falou: vamos ver um presente para o pastor, vamos ver alguma coisa para o pastor. A liderança me procurou. Eu falei: gente, não vamos dar sapato, não vamos dar camisa, não vamos dar carro, não. Vamos deixar ele ficar, vamos deixar ele escolher o que ele quer. E nesse momento aqui, não é só eu que vai orar, vem a liderança para cá. E nós disponibilizamos, pastor, algo para o senhor aqui, para o senhor fazer o que Deus colocar no coração do senhor. Porque camisa, calça, é bom o senhor lá escolher. Eu tô gordinho assim, eu vou lá e ganho camisa, ganhei uma camisa ontem, eu vou ter que trocar, pastora. E a pessoa deu com tanto amor, tanto carinho, né? Eu quero até que a pastora lê aqui o que foi escrito, pastora. Eu não estou nem aguentando falar aqui, eu não estou nem lendo. Eu não quero nem chorar, porque... Feliz aniversário, pastor. Hoje agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu chamado e pela sua dedicação. Que o Senhor cuide de seu rebanho.
Suas palavras nos fortalecem, seus conselhos nos direcionam e nos inspira a caminhar mais perto do Senhor. Que Deus continue derramando sabedoria, saúde e unção sobre a sua vida. A liderança, por favor, os líderes, vem aqui, vamos orar, vamos abençoar essa família. O pastor, ele sempre fala aqui, irmãos, ele tem esse jeito dele, e eu sou muito amigo de pastores, eu tenho muitos pastores amigos. Eu fui viajar agora, eu passei na casa de 2 pastores amigos meus, mas um que eu conheci aqui, que ele é diferenciado. Ele falou uma palavra ali que eu morri de rir hoje. Perguntou quem tem Bíblia, quem trouxe a Bíblia, e ele fala, ele é rasgado, é um português rasgado. Você não trouxe, é porque você não tem vergonha na cara. Você vê os pastores medindo palavra para falar, mas o senhor não faz rodeio, não. O senhor, quem quiser, vai doer, vai fazer um monte de coisa, mas cura, restaura. Levante as suas mãos para cá, pastor. É uma lembrança só. Isso aqui, meu Deus do céu, não define o senhor. O senhor é muito maior do que esse presente, essa lembrança. Mas fica sabendo de uma coisa: quem ficar vai ser forjado, vai chegar onde tem que chegar, porque o senhor tem um alvo determinado. Eu já vi isso no caráter, na pessoa do senhor, e o alvo do senhor é o céu. O senhor não está aqui para bajular, para agradar ninguém. E quem quiser vai ficar, vai ser forjado, irmão, para chegar, para tomar posse daquele dia, ó, que Deus vai falar: entra bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E Deus levanta homens assim. Vamos orar, vamos abençoar essa família que tem se colocado diante das mãos do Senhor. Não é fácil, irmão, tá aqui não é fácil, não. Você não sabe o peso, você não imagina, não vou falar sabe não, você não imagina o peso que está aqui, ó. Então vamos honrar, vamos abençoar em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos essa família na tua presença, Pai. Essa família, qual foi um presente para esta igreja, a qual foi uma resposta para esta igreja, ó Deus, em nome de Jesus, que em meio, ó meu Deus, o fim do túnel, ela enxergou a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz da revelação. Então, meu Deus, o pedido do nosso coração nesta manhã é que o Senhor dá graça para eles, como foi escrito naquele envelope ali, Pai. Fortalece os dias deles, os dias maus, mas traga, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Senhor, abundância de dias. Traga amor, saúde, prosperidade, alegria. E nós colocamos, meu Deus, a vida do pastor Josimar nas tuas mãos, como já está. Nós apresentamos a vida do João Vitor, Pai, que tem sido um instrumento para essa igreja. Nós apresentamos a vida da pastora Daiane, a qual não tem medido esforço para ser boca de Deus nessa igreja. Nós abençoamos a vida do Lourenço, que está crescendo, Pai, para somar, Pai. Então, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada prevaleça sobre o ministério dessa família, sobre a vida deles, ó Deus, e em nome de Jesus, Pai, como ele declarou aqui nesta manhã, que o João Vitor vai fazer aquilo que ele não fez, vai chegar onde não chegou, e nós unimos a nossa fé nesta manhã, e declaramos, meu Deus, ó Senhor amado, a nossa fé, Senhor, diante de tudo que foi falado, que ele toma posse, que ele receba essas palavras. E a igreja do Senhor agradece por esta manhã, ó Deus, por nós estarmos renovando a nossa aliança. Honra o teu servo onde ele pisar a planta dos seus pés, Pai. Abençoa os sonhos, projeto dele, aonde ele, meu Deus, empreender, para o louvor da tua glória nesta manhã. Nós te exaltamos e te glorificamos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, gente. Amém. Irmãos, nós vamos para casa. Nós vamos. Oh, Marquinhos, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu? Glória a Deus. Amém. Oh, João, filho, Deus abençoe, filho. Obrigado.
Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu? Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Nós já vamos embora, irmãos. Aguenta só meio minuto, hein? Oh, acredita, pecado. Amém. 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 Oh, Jesus. Essa foi boa. Que o Senhor continue sendo esse homem duro, de coração mole, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, querido. Irmãos, nós vamos orar para ir embora, mas vocês sabem do amor que eu tenho por vocês e por essa igreja. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Às vezes nós deixamos sim a desejar em alguma coisa, mas quem é perfeito? Mas sabe o que faz a gente continuar amando aquilo que Deus nos deu? É quando nós olhamos você entrando por essa porta, porque não existe pastor sem ovelha. Então continua firme. Fala para quem está do teu lado, sabe qual é o maior presente? Fica firme com Cristo e ora pela vida da igreja, ora pela vida da sua liderança. Amém? Obrigado a todos os líderes, obrigado a vocês, meus irmãos. Quem puder sair, dar um abraço em mim. Para mim não tem presente melhor. Amém? Quem foi abençoado nessa manhã? Louvar a Deus pela vida. Cadê a tia Luzia? Está ali sentadinha. Você operou quando? Dia 16, já está aqui cultuando. Glória a Deus, né? Meu sogro está ali sentado. Minha sogra precisou dar uma saidinha. A tia Conceição, ela é de Campo Mourão, estava aqui. Eu ia até apresentar, mas ela precisou sair. Estão aí conosco nessa manhã. Amém? E aos demais que estão aqui, que continuem sendo abençoados pela glória de Deus. Vamos para casa? Levante as suas mãos. Diga obrigado, Jesus, por esta manhã abençoada. Me leve em paz, Senhor. Eu vou sair do templo, mas eu não vou sair da tua presença. Que o Senhor seja glorificado durante toda essa semana, através da minha vida, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O povo de Açaí, o povo de Açaí, o povo de Açaí pertence ao Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vá em paz. Beijo no seu coração. Ótima semana. Terça-feira tem oração, terça-feira às 19 horas. Obrigado, meu querido. Beijo no coração de vocês.